Boa tarde, turma, tudo bem? Então, devido a algumas dúvidas aí na classificação dos perfis de solo, eu vou passar um roteiro aqui para vocês para facilitar a vida, tá? Então, o que acontece? Vocês têm que classificar o horizonte A e depois o horizonte B, para poder chegar nos nomes dos solos, né? Não tem como fazer o inverso. Então, para classificar o horizonte A, vocês vão ter que pegar as características do horizonte A. Então, aqui você tem o solo do Ponte Serrada, né, tem essas características: formação serra geral, quer dizer, é de um basalto, tá? Relevo forte ondulado, bem drenado, né? Então já não é solo mal drenado, é um solo bem drenado, né? Você vê a característica dele, né? Ele tem uma coloração 4,5 YR no horizonte A e AB, então quer dizer, ele não é vermelho, ele pode ser um vermelho amarelado, né? Vejam que ele é muito argiloso. Então eu vou trabalhar com as médias das características do horizonte A e AB para poder dar nome ao horizonte A. Depois eu vou trabalhar com a média das características do horizonte BT1 e BT2 para dar as características do horizonte B, tá? Lembro lá que a maioria das vezes, exceto o horizonte BC, quer dizer, o BC, ele, por exemplo, para fazer o cálculo de relação textural, ele não entra, só entra nesse caso BT1 e BT2. Então tem que ler o que está escrito lá no slide, lá no material, para dar certeza na informação, tá? Vocês observam que ele mantém uma cor 4YR em todo o perfil de solo, então consequentemente não é um solo vermelho. Por quê? Porque vermelho é 2,5 YR, tá? Então essa já é uma característica bastante importante que nós temos. Segundo, né, se vocês lerem aqui, é um solo que ele no horizonte A tem uma estrutura, né, forte e pequena, quer dizer, é forte, ele é bem agregado, bem estruturado no horizonte A, tá? Plástico e pegajoso, tem um bom teor de argila, né, bastante argila, e a estrutura é forte, quer dizer, ela é resistente, ela é estável. No horizonte B, a estrutura também é forte em blocos, tá? Pequena não, nesse caso não é importante, o importante é que ela é forte, é resistente, é um agregado forte. Tá? Ele não se desfaz de qualquer jeito. E tem serosidade forte, abundante e moderada comum, quer dizer, tem bastante serosidade no horizonte B. Tá? Então essas são características, inclusive no BC também tem, né? Mas no B, aqui, nos dois, B1 e B2, tem uma serosidade bastante intensa, então isso é bastante importante. Quando a gente vai para as características desse solo, vocês observem que eles têm bastante argila no horizonte A e no B. Então você pode, de repente, vai ter que fazer o cálculo da relação textural para ver se não é um BT, né? Você vê que tem um alto teor de alumínio, né? Você tem uma alta saturação por alumínio, uma baixa saturação por bases, quer dizer, é um solo que leva um caráter alumínico. Você vê que o teor de matéria de carbono orgânico ele é considerável, então vai te dar um bom teor de matéria orgânica, né? Você vê que o teor de ferro está entre 18% e 36%, pode ser que seja férrico, né? Veja que os valores de KI e KR também são elevados, tá? Então ele é um solo bastante intemperizado porque tem bastante argila, tá? Ele é bastante intemperizado porque tem bastante argila, mas tendo um KI e um KR elevado, quer dizer que existe a possibilidade de ter alguma argila 2:1, mas é mínima, né? Porque quando o solo é muito argiloso, né, e pouco arenoso, quer dizer que não tem quartzo, né? Alguns minerais estão na fração silt e que vão se intemperizar e virar argila ainda, tá? E vejam bem, aqui está em porcentagem, tem que cuidar isso. Quando é porcentagem é uma coisa, quando é gramas por quilo é outra. O manual e as análises podem trazer em gramas por quilo ou em porcentagem. Isso nós, como profissionais, nós temos que saber transformar um no outro, né? Porcentagem, por exemplo, aqui 59% de argila, quer dizer que é 590 gramas por quilo. Eu tenho que ter essa percepção, né, para não errar nos cálculos depois na interpretação.